Era uma noite de dezembro. A neve caía com força sobre as ruas de Lisboa e Miguel Ferreira estava sentado num banco gelado, esperando que o abrigo para pessoas sem abrigo abrisse as suas portas para passar a noite. Tinha perdido tudo 6 meses antes: o emprego, a casa, a dignidade. Há algum tempo tinha sido o melhor mecânico da zona, com uma oficina própria e uma vida que parecia perfeita. Agora nem sequer tinha um casaco suficientemente grosso para se proteger do frio. Estava prestes a levantar-se quando ouviu uma vozinha fina chamando-o. Virou-se e viu uma menina de uns 4 anos com um casaco vermelho e um gorrinho com forma de ursinho que o olhava com os olhos cheios de medo. Atrás dela, parado no meio da rua, com as luzes de emergência acesas, havia um Mercedes branco que valia mais do que Miguel tinha ganho em toda a sua vida. A menina disse-lhe que a sua mãe tinha desmaiado no carro e perguntou-lhe se podia ajudá-la. Miguel levantou-se de repente e correu para aquele Mercedes. O que encontrou dentro e o que fez depois mudaria para sempre a vida de todos eles. Se você está preparado para esta história, escreva nos comentários de onde você está vendo este vídeo. Miguel Ferreira tinha 42 anos, as mãos calejadas de quem trabalhou toda a vida e um passado que o perseguia como uma sombra. Tinha nascido num bairro humilde de Alfama, filho de um operário da construção civil e de uma mulher da limpeza, que nunca se tinham rendido apesar das dificuldades. Herdou do pai o amor pelos motores, essa paixão visceral pelos carros que o levou a tornar-se num dos mecânicos mais respeitados da cidade. Em pequeno, passava horas na garagem do prédio desmontando e montando qualquer coisa que tivesse motor. O pai tinha-lhe ensinado os primeiros rudimentos. Depois, Miguel tinha feito o resto por conta própria, aprendendo com os manuais, com os erros, com a determinação obstinada de quem sabe que esse é o seu caminho. Aos 25 anos, tinha aberto a sua própria oficina em Benfica, um bairro difícil, mas cheio de gente honrada que trabalhava duro. Não era um lugar elegante, mas Miguel tinha construído uma reputação baseada na honestidade e na competência. Os clientes vinham de toda Lisboa para que lhes reparasse os carros, porque sabiam que ele nunca os enganaria, que sempre faria um trabalho impecável. Durante 15 anos tudo tinha corrido bem. Casou-se com Helena, uma mulher doce que tinha conhecido no café embaixo de casa, e juntos tiveram um filho, Tomás. Viviam num apartamento modesto, mas acolhedor, com fotos de família nas paredes e o cheiro a bacalhau assado que enchia a cozinha todos os domingos. Não eram ricos, mas eram felizes, ou pelo menos era isso que Miguel acreditava. Depois, 2 anos antes, Helena tinha o deixado. Tinha dito que não aguentava mais, que a vida com ele era demasiado difícil, que merecia algo melhor. Foi-se embora levando Tomás, mudando-se para o Porto com um homem que tinha conhecido pela internet, um executivo com carro da empresa e apartamento no centro. Miguel não lutou. Não tinha dinheiro para advogados, não tinha força emocional para uma guerra judicial, simplesmente deixou ir, esperando que pelo menos o seu filho fosse feliz. A partir desse momento tudo desmoronou. Começou a beber, a descuidar da oficina, a perder clientes um após outro. As contas acumularam-se, as dívidas cresceram e 6 meses antes o banco tinha penhorado tudo. A oficina, o apartamento, até a carrinha com que fazia as entregas. Em poucos meses, Miguel tinha passado de ser um pequeno empresário respeitado a um sem-abrigo que dormia em abrigos. Naquela noite de dezembro, sentado naquele banco gelado, Miguel estava a pensar em Tomás. Perguntava-se se o filho ainda se lembrava dele, se alguma vez pensava no pai, que não via há meses, se sabia que o pai ainda o amava mais do que tudo no mundo. Estava prestes a deixar-se levar pelas lágrimas, quando ouviu aquela vozinha chamando-o. A menina olhava-o com aqueles olhos grandes e assustados, os flocos de neve pousando sobre o seu gorrinho com forma de ursinho.
Não devia ter mais de 4 anos e, no entanto, tinha atravessado a rua sozinha para pedir ajuda a um desconhecido. Devia estar aterrorizada, mas tinha encontrado a coragem para agir. Miguel não pensou 2 vezes. Levantou-se do banco e correu para o Mercedes branco que bloqueava a rua. Quando Miguel abriu a porta do Mercedes, encontrou uma mulher desfalecida sobre o volante, inconsciente. Era jovem, talvez uns 30 anos, com cabelo castanho comprido e um rosto que, mesmo na palidez do desmaio, parecia bonito. Usava um casaco de cachemira que provavelmente custava mais que a renda que Miguel pagava quando ainda tinha uma casa. A primeira coisa que fez foi verificar o pulso. O coração batia, fraco, mas regular. Depois verificou se respirava e, com alívio, viu o peito subir e descer. Não estava morta, apenas desmaiada, mas com aquele frio, com a temperatura que continuava a baixar, deixá-la ali podia ser perigoso. Miguel tirou o telemóvel do bolso, um modelo velho com o ecrã rachado que tinha encontrado num contentor semanas antes. Ligou para o 112 e explicou a situação, dando a morada exata. Disseram-lhe que a ambulância chegaria em 15 minutos, talvez 20, por causa da neve. Enquanto isso, a menina tinha ficado de pé junto à porta, tremendo de frio e de medo. Miguel tirou o casaco, a única peça decente que tinha, e envolveu-a em volta dos pequenos ombros. A menina olhou-o com gratidão, apertando-se contra aquele tecido que cheirava a rua, mas que pelo menos estava quente. Miguel perguntou-lhe como se chamava, e ela respondeu que se chamava Leonor e que tinha 4 anos. Perguntou-lhe o que tinha acontecido, e Leonor contou-lhe que voltavam para a casa da avó quando a mãe tinha dito que não se sentia bem. Depois tinha estacionado, tinha desligado o motor e tinha adormecido. Leonor tinha tentado acordá-la, mas não tinha conseguido. Então, tinha saído do carro para procurar ajuda e tinha visto Miguel no banco. Enquanto esperavam pela ambulância, Miguel manteve Leonor abraçada para lhe dar calor. A menina parou de tremer e apoiou-se contra ele com uma confiança que lhe partiu o coração. Quanto tempo fazia que ninguém confiava nele assim? Quanto tempo fazia que não se sentia útil, necessário, importante para alguém? A mulher no Mercedes mexeu-se ligeiramente, emitindo um gemido. Miguel aproximou-se e falou-lhe com voz calma, dizendo-lhe que estava tudo bem, que a ambulância estava a chegar, que a filha estava em segurança. A mulher abriu os olhos um instante, o suficiente para ver o rosto de Miguel inclinado sobre ela. Depois voltou a fechá-los. A ambulância chegou 18 minutos depois. Os paramédicos carregaram a mulher na maca depois de estabilizarem o seu estado. Um deles disse a Miguel que parecia uma queda de tensão grave, provavelmente devido ao estresse e ao esgotamento. Nada mortal, mas se tivesse passado mais tempo no frio, as consequências poderiam ter sido sérias. Leonor não queria soltar a mão de Miguel. Chorava e dizia que queria ficar com ele, que tinha medo de subir na ambulância sozinha. Os paramédicos entreolharam-se sem saber o que fazer. Miguel tomou uma decisão instintiva. Disse que subiria na ambulância com elas, que cuidaria da menina até que a mãe recuperasse. Ninguém lhe perguntou quem era, se tinha direito a acompanhá-las. Talvez o seu aspecto descuidado não inspirasse confiança, mas a menina agarrada à sua mão contava uma história diferente. Assim, Miguel, o mecânico sem abrigo, que naquela noite pensava que não valia nada, subiu numa ambulância para cuidar de uma menina que não conhecia. No hospital de Santa Maria, Miguel sentou-se na sala de espera das urgências com Leonor adormecida nos seus joelhos. A menina tinha se acalmado durante a viagem na ambulância, tranquilizada pela presença daquele homem que tinha respondido ao seu pedido de ajuda. Agora dormia com a cabeça apoiada no seu peito, as pequenas mãos ainda agarrando o seu casaco. A sala de espera estava cheia naquela noite, repleta de pessoas que esperavam com expressões preocupadas. Alguns olhavam para Miguel com curiosidade, provavelmente perguntando-se quem era aquele homem descuidado com uma menina tão bem vestida.
mas ele não se importava. O único que importava era que Leonor estivesse bem, que se sentisse segura. Passaram 2 horas antes de um médico vir dar notícias. A mulher, que se chamava Beatriz Rodrigues, tinha recuperado completamente. Tinha sido uma tontura causada por uma mistura de hipoglicemia, estresse extremo e esgotamento físico. Quando o médico perguntou se Miguel era o marido, ele negou com a cabeça e explicou a situação. O médico olhou-o com uma expressão que Miguel não soube decifrar. Depois, agradeceu-lhe o que tinha feito. Pouco depois, Beatriz apareceu na sala de espera, ainda pálida, mas de pé. Quando viu Leonor adormecida nos braços de Miguel, as lágrimas correram-lhe pelo rosto. Aproximou-se lentamente, como se tivesse medo de acordar a menina, e sentou-se junto dele. Ficaram em silêncio um longo momento, 2 desconhecidos unidos por uma circunstância extraordinária. Depois, Beatriz falou, a voz ainda fraca, mas cheia de gratidão. Disse que não sabia como agradecer-lhe, que se ele não tivesse estado ali, se não tivesse respondido ao pedido de ajuda de Leonor, não sabia o que teria acontecido. Miguel desvalorizou. Disse que qualquer um teria feito o mesmo, mas Beatriz negou com a cabeça. Disse-lhe que não era verdade, que a maioria das pessoas teria ignorado uma menina a pedir ajuda, que teria tido medo de se envolver. Em vez disso, ele tinha tirado o casaco numa noite gelada para cobrir a sua filha. Tinha ligado para a ambulância, tinha subido com elas, tinha velado durante horas no hospital. Não era qualquer um. Miguel não sabia o que responder, não estava habituado a elogios, não estava habituado a que o vissem como alguém de valor. Nos últimos meses, o mundo tinha lhe deixado claro de todas as formas que era um falhado, um fardo para a sociedade, um homem que não merecia nada. E agora esta mulher elegante olhava para ele como se fosse um herói. Beatriz perguntou-lhe o nome e ele disse-lhe. Perguntou-lhe a que se dedicava e Miguel hesitou. Podia mentir, inventar uma história mais apresentável, mas algo nos olhos daquela mulher empurrou-o a dizer a verdade. Contou-lhe sobre a oficina, o divórcio, a espiral que o tinha levado a perder tudo. Disse-lhe que naquela noite estava à espera que o abrigo abrisse, que não tinha para onde ir. Beatriz ouviu-o, sem interromper, sem julgar. Quando ele terminou de falar, ela ficou em silêncio um momento. Depois disse algo que Miguel não esperava. Disse-lhe que ela também sabia o que significava perder tudo, que aquele Mercedes, aquela roupa elegante, aquela fachada de riqueza escondiam uma realidade muito diferente. Disse-lhe que o marido tinha morrido 1 ano antes, deixando-a com dívidas que nem sequer sabia que existiam. Que estava a lutar para não perder a casa, para manter Leonor, para não desmoronar sob o peso de uma vida que parecia empenhada em destruí-la. Naquela noite, na sala de espera de um hospital, 2 pessoas que o mundo considerava opostas descobriram que eram muito mais parecidas do que alguma vez teriam imaginado. Nos dias seguintes, Miguel não conseguia tirar Beatriz e Leonor da cabeça. Tinha dado a Beatriz o número do seu velho telemóvel rachado antes de a deixar no hospital, e ela tinha lhe prometido que ligaria para lhe agradecer como devia. Ele não acreditava verdadeiramente. Pessoas como ela não ligavam a pessoas como ele. Uma vez passada a emergência, a gratidão transformar-se-ia em vergonha, e ela preferiria esquecer aquela noite e o homem descuidado que a tinha ajudado. Mas 3 dias depois, enquanto Miguel estava a comer uma sopa quente no refeitório social, o telemóvel tocou. Era Beatriz. Disse-lhe que queria vê-lo, que tinha uma proposta para lhe fazer. Deu-lhe uma morada em Cascais, uma daquelas zonas elegantes onde Miguel nunca tinha posto o pé, exceto para entregar carros reparados a clientes ricos. Miguel hesitou. Não tinha roupa apresentável, não tinha forma de lá chegar se não fosse a pé. Mas a voz de Beatriz era séria, quase urgente, e algo lhe disse que tinha de ir. Demorou quase 2 horas a pé a chegar à vivenda.
Você está gostando desta história? Deixe um like e inscreva-se no canal. Agora continuamos com o vídeo. Era uma casa imponente, mas visivelmente descuidada, com o jardim abandonado e algumas janelas que pendiam tortas. Quando Beatriz abriu a porta, Miguel viu as profundas olheiras no seu rosto e percebeu que ela não tinha dormido muito. Fê-lo entrar e guiou-o para uma sala que noutro tempo devia ter sido elegante, mas que agora mostrava os sinais da decadência. Os móveis eram bonitos, mas empoeirados, as cortinas amareladas, o aquecimento evidentemente desligado para poupar. Beatriz ofereceu-lhe um café e sentou-se à sua frente. Leonor estava a brincar num canto da sala e, quando viu Miguel, correu para o abraçar com um entusiasmo que o comoveu. Depois, Beatriz começou a falar. Contou-lhe a sua história completa. O marido, Ricardo, tinha sido um empresário de sucesso, ou assim parecia. Tinha construído uma empresa de importação e exportação que parecia próspera, mas quando morreu de repente de um infarte, Beatriz tinha descoberto a verdade. A empresa estava à beira da falência. Havia dívidas com bancos e fornecedores, hipotecas sobre a vivenda e o Mercedes, que ela acreditava pagos há muito tempo. Durante um ano, Beatriz tinha lutado para manter tudo à tona. Tinha vendido as joias, tinha despedido a empregada, tinha deixado de ligar o aquecimento, mas nunca era suficiente. O banco estava prestes a penhorar a vivenda, o único que lhe restava. E naquela noite, voltando de casa da mãe, onde tinha tentado pedir ajuda sem sucesso, o estresse tinha-a vencido. Então fez-lhe a sua proposta. Disse-lhe que precisava de alguém que a ajudasse, alguém que se ocupasse das reparações da vivenda, que a deixasse apresentável para a vender a um preço decente, alguém que cuidasse de Leonor quando ela tivesse de trabalhar, alguém em quem pudesse confiar. Ofereceu-lhe viver na casa de hóspedes da vivenda, uma pequena casa no jardim que noutro tempo tinha sido dos caseiros. Em troca da comida e do alojamento, Miguel trabalharia para ela. Não podia pagar-lhe muito, talvez quase nada, mas pelo menos teria um teto sobre a cabeça e 3 refeições por dia. Miguel olhou-a longamente, tentando perceber se falava a sério. Não estava habituado à amabilidade. Não estava habituado a receber ofertas que não escondessem segundas intenções. Tinha aprendido a desconfiar de todos, porque a vida lhe tinha ensinado que quando algo parecia bom demais para ser verdade, normalmente era. Mas nos olhos de Beatriz não viu cálculo, viu cansaço, sim, e desespero, mas também sinceridade. Uma mulher que precisava de ajuda tanto como ele e que tinha encontrado a coragem para a pedir. Não era a caridade que o incomodava, era a ideia de ser visto como um projeto de beneficência. Mas depois olhou para Leonor, que brincava ignorante no canto, e pensou no filho Tomás. Pensou em todas as vezes que teria querido que alguém o ajudasse e ninguém tinha aparecido. Disse que sim. Os meses seguintes foram os mais intensos da vida de Miguel. Mudou-se para a casa de hóspedes, uma casinha de 2 quartos que estava fria e úmida, mas que parecia um palácio comparada com os abrigos onde tinha vivido. A primeira noite, deitado numa cama de verdade pela primeira vez em meses, chorou em silêncio, não de tristeza, mas de alívio, de gratidão por uma segunda oportunidade que não acreditava merecer. Começou a trabalhar na vivenda com a mesma dedicação que tinha posto na sua oficina anos atrás. Levantava-se ao amanhecer e trabalhava até ao anoitecer, encontrando naquele trabalho manual uma paz que lhe tinha faltado durante muito tempo. Arranjou o aquecimento, reparou as janelas, repintou as paredes descascadas. Cada quarto que arranjava era uma pequena vitória, um passo em direção ao renascimento. A vivenda era grande, com dezenas de problemas acumulados durante anos de abandono. Mas Miguel enfrentava cada desafio com determinação. Sabia que aquele trabalho não era só para Beatriz, era também para si próprio,
para demonstrar que ainda valia alguma coisa, que ainda sabia fazer algo. Descobriu que a vivenda tinha uma garagem com velhas ferramentas deixadas pelo anterior proprietário, e ali sentiu-se em casa. Era como voltar à sua antiga oficina, rodeado dos instrumentos que conhecia melhor que as suas próprias mãos. Quando os vizinhos começaram a saber que havia um mecânico bom na zona, começaram a trazer-lhe os seus carros para reparar. Miguel pedia pouco, quase nada, mas o boca a boca espalhou-se e em breve tinha trabalho todos os dias. Leonor tinha se afeiçoado a ele de uma maneira que o comovia e o aterrorizava ao mesmo tempo. Seguia-o para todo o lado. Queria ajudá-lo a arranjar coisas. Fazia-lhe 1000 perguntas sobre os motores e as ferramentas. Miguel ensinava-lhe com paciência, feliz por ter alguém a quem transmitir o que sabia. Às vezes, quando a olhava, pensava em Tomás e o coração apertava-se-lhe. Mas depois, Leonor sorria e a dor transformava-se em algo diferente. Não um substituto do filho perdido, mas um novo vínculo diferente, mas igualmente precioso. Beatriz, por seu lado, estava a sair do buraco pouco a pouco. Tinha encontrado um trabalho como consultora empresarial, usando as competências que tinha desenvolvido, ajudando o marido. Não ganhava muito, mas era um começo. À noite, quando Leonor dormia, ela e Miguel sentavam-se na cozinha a beber um copo de vinho barato e a conversar. Falavam de tudo, dos seus fracassos, dos seus medos, dos sonhos que tinham abandonado pelo caminho. Miguel descobriu que Beatriz era muito mais do que aparentava. Não era uma mulher mimada que se tinha casado com um homem rico por dinheiro. Tinha crescido numa família modesta. Tinha estudado economia com uma bolsa. Tinha trabalhado duro antes de conhecer Ricardo. Tinha-o amado verdadeiramente. E descobrir depois da morte dele que o homem que acreditava conhecer lhe tinha mentido durante anos. Tinha sido devastador. Um dia, quase por acaso, Beatriz descobriu que Miguel tinha um filho. Ele nunca falava disso, mas ela tinha encontrado uma foto velha na carteira que ele tinha deixado sobre a mesa. Quando lhe perguntou sobre Tomás, Miguel ficou em silêncio um longo momento. Depois contou-lhe tudo: o divórcio, a perda da custódia, os meses sem ver o filho, porque não tinha dinheiro para a viagem ao porto, nem uma casa onde o alojar. Beatriz não disse nada, mas uma semana depois, quando Miguel voltou da garagem, encontrou um bilhete de comboio para o porto em cima da mesa da cozinha. Não havia nenhuma mensagem, nenhuma explicação, só aquele bilhete, e ele percebeu. 1 ano depois daquela noite de neve, a vida de Miguel era irreconhecível. Tinha voltado a abrir uma oficina pequena, mas sua, num local que Beatriz o tinha ajudado a alugar com os primeiros ganhos das reparações. Chamava-se Oficina Leonor, e a menina estava orgulhosa daquele nome como se fosse um título nobiliárquico. Todas as tardes, quando voltava da escola, corria para a oficina para ver o que estava a fazer o seu amigo Miguel, e ele explicava-lhe pacientemente cada ferramenta, cada peça, cada mistério do mundo dos motores. Tomás tinha-o visitado 3 vezes naquele ano. O primeiro encontro tinha sido difícil, cheio de silêncios incômodos e palavras não ditas, mas com o tempo a relação tinha se reconstruído. Tomás tinha 12 anos agora, suficientemente crescido para perceber que as coisas não eram simples, que os pais eram pessoas imperfeitas que faziam o que podiam. A mãe de Tomás, Helena, tinha concordado com visitas mais frequentes quando viu que Miguel tinha voltado a levantar-se. Talvez se sentisse culpada, talvez simplesmente tivesse percebido que um filho precisa do pai. Não importava o motivo, o único que importava era que Tomás tinha voltado à sua vida. Beatriz tinha vendido a vivenda finalmente a um preço que lhe tinha permitido pagar todas as dívidas e comprar um apartamento mais pequeno, mas todo seu. Já não tinha um Mercedes, já não tinha a roupa de cachemira, mas tinha algo muito mais valioso:
a liberdade das dívidas, um trabalho de que gostava, uma filha que crescia serena e tinha Miguel. Não sabiam exatamente quando a relação tinha mudado. Talvez tivesse sido durante uma daquelas noites na cozinha, quando as palavras se tinham transformado em silêncio e o silêncio em algo mais profundo. Talvez tivesse sido quando Miguel tinha segurado a mão de Beatriz durante uma chamada difícil com o banco. Talvez tivesse sido quando ela o tinha abraçado depois da primeira visita de Tomás, sentindo as suas lágrimas molharem-lhe o ombro. Não importava quando tinha acontecido, importava o que tinha acontecido. A noite de Natal daquele ano, exatamente um ano depois daquela noite de neve, Miguel, Beatriz, Leonor e Tomás estavam sentados em volta de uma mesa num pequeno apartamento de Lisboa. A árvore era modesta, decorada com bolas que Leonor tinha feito na escola e com luzes que Miguel tinha recuperado e reparado. Os presentes eram poucos, mas escolhidos com cuidado, com amor. Beatriz tinha cozinhado durante dias, preparando uma ceia de Natal que cheirava a lar e a tradição. A mesa estava posta com as toalhas da avó, aquelas que tinha salvado da venda da vivenda, porque não tinha coração para se separar daquelas memórias. A sala estava cheia de algo que nenhum deles tinha conhecido há muito tempo: felicidade. Verdadeira, simples, imperfeita felicidade. Leonor e Tomás brincavam juntos e vê-los rir enchia Miguel de uma alegria que não acreditava poder sentir nunca mais. Beatriz olhou-o do outro lado da mesa e naquele olhar estava tudo. A gratidão por aquela noite em que um sem-abrigo tinha respondido ao pedido de ajuda de uma menina. O amor que tinha crescido lentamente, sem pressa, construído sobre a confiança e o respeito mútuo. A esperança de um futuro que finalmente parecia luminoso. Miguel pensou naquela noite de um ano antes, quando estava sentado num banco gelado pensando que não valia nada. Se alguém lhe tivesse dito que uma menina com um gorrinho com forma de ursinho mudaria a sua vida, não teria acreditado. E, no entanto, tinha sido exatamente assim. Às vezes, a vida leva-nos exatamente para onde temos de estar, mesmo quando o caminho parece impossível. Às vezes, as pessoas que parecem mais diferentes de nós são as que melhor nos compreendem. Às vezes basta um gesto de bondade, uma mão estendida no momento certo para mudar o destino de alguém. Miguel tinha perdido tudo, o emprego, a casa, a família. Mas naquela noite de neve, quando uma menina lhe tinha pedido ajuda, tinha encontrado algo muito mais valioso. Tinha encontrado um propósito. Tinha encontrado pessoas que o viam pelo que realmente era. Tinha encontrado o amor numa forma que não esperava. E tinha percebido finalmente que o valor de uma pessoa não se mede no que possui, mas no que está disposta a dar. Naquela noite, enquanto a neve voltava a cair fora da janela, Miguel levantou o copo e propôs um brinde. Não disse pelo que brindavam, não era preciso. Todos sabiam. Brindavam por aquela noite de um ano antes. Brindavam pelas segundas oportunidades. Brindavam pela família que tinham encontrado, imperfeita e maravilhosa. Brindavam pela vida que às vezes sabe ser mais generosa do que merecemos. Lá fora, a neve continuava a cair exatamente como um ano antes. Mas desta vez, Miguel não estava sozinho num banco gelado. Estava em casa rodeado de pessoas que o amavam. E quando Leonor correu para os seus braços para lhe dar o beijo de boa noite, sussurrando-lhe, obrigada por me teres salvado naquela noite, Miguel percebeu que na realidade tinha sido ela quem o tinha salvado a ele. Se esta história te lembrou que mesmo nos momentos mais escuros pode chegar alguém a pedir-te ajuda, e que responder a esse pedido pode mudar-te a vida, deixa um pequeno sinal da tua passagem aqui embaixo. Um gesto simples que significa muito para quem cria estes relatos com o coração. E se ficaste até ao final, se escolheste acompanhar Miguel, Beatriz e Leonor nesta viagem da solidão à esperança, então esta história agora também vive em ti.
porque as histórias mais bonitas nascem muitas vezes nos lugares mais inesperados. Às vezes num banco gelado, numa noite de neve, quando uma menina com um gorrinho com forma de ursinho te pede que sejas o seu herói.